Olá, tudo bem? Aqui é o professor Elvis Chaves que fala em mais uma aula de teoria musical. Dessa vez a gente vai falar sobre articulação. Tá? Esse assunto ele está no capítulo 2 do nosso livro de teoria, volume número 3. É o livrinho da capa amarela. Segue aí o nosso livro, tá? É um livro da série Teoria Teen, da professora Nelore Bucher. E para quem não tem esse livro, eu vou deixar na descrição, tá, desse vídeo o site onde você pode adquirir o livro. Vamos à lição então. E é o seguinte, galerinha, falar de articulação a essa altura do campeonato parece até um pouco cedo, sabe? Mas é um conceito que você precisa começar a trabalhar, porque no seu desenvolvimento, né, como instrumentista, como tecladista, apesar do seu instrumento não, digamos, oferecer, né, a mesma sensibilidade que um instrumento acústico, a gente já precisa começar a pensar no conceito de articulação como um meio ou uma forma, né, de produzir sons. Inclusive o conceito que a nossa autora vai trazer aí no comecinho, eu vou ampliar aqui para a gente ver e vou tentar não ficar na frente, como sempre me posicionando aqui para a gente se ver melhor, né? Não perder nada do texto. E ela vai perguntar aí, o que é articulação? E a resposta, o conceito dado é: a articulação é a forma de emitir e atacar os sons. E por que a gente tem que levar isso em conta? Por que isso existe, afinal de contas? E é o seguinte, quando alguém faz uma música, ela geralmente pensa na forma, né, como os sons vão ser tocados, como eles vão ser produzidos. E se a gente simplesmente imita, né, outras pessoas tocando, sei lá, cada músico toca do seu jeito. Aí você vai pegar uma partitura, uma cifra, e você simplesmente começa a tocar e vai tentar imitar uma versão que você ouviu no básico. É isso que vai acontecer. Então, a articulação seria uma série de sinais que vai fornecer para o intérprete, para o músico que vai tocar, formas, maneiras de como atacar os sons. Se vai ser forte, se vai ser fraco, se vai ser curto, se vai ser mais forte e suavizando, algo desse tipo, né? Então a articulação, ela existe na música para padronizar, né, a forma de tocar. Isso acontece muito nas músicas clássicas, na música de orquestra, né, onde o compositor ele cria uma frase, um motivo, e ele deseja que aquele motivo seja tocado de tal maneira, forte, suave, enfim. E para que isso aconteça, ele precisa deixar uma inscrição, né, na partitura com essa informação, com a gradação, com a graduação de como aquele som deve ser produzido. Então a gente vai conhecer alguns, tá? A gente não vai pôr em prática, até porque nesse momento não é bem a hora da gente aprender articulação e começar a praticar isso, né? A gente ainda está desenvolvendo leitura rítmica, solfejo, né, leitura de partituras, mas esse conceito já vai ser introduzido, né, para que você conheça a articulação. A articulação é representada por sinais acrescentados às figuras que orientam sua execução, né? São eles: articulação de duração, ou seja, que vão fazer com que os sons fiquem mais longos ou mais curtos, e as articulações de força, né, intensidade, o marcato, acento, esfosando e tal. A gente vai conhecer alguns, tá? Pelo menos o que a lição vem apresentando e o conceito deles, mas a gente vai ver isso na prática, tá certo? Durante as aulas, à medida que esses sinais forem sendo adicionados às partituras que a gente vai tocando. Então nós temos aí o staccato, que é inclusive um dos sinais mais corriqueiros de articulação, eles aparecem bastante. E o que é que ele significa, né? Você deve tocar o som com 50% do seu valor. O restante do valor da nota transforma-se em pausa. Então você pega aqui, a exemplo, uma semínima. O que é que vai acontecer com essa semínima aqui? Você vai tocar meio tempo dela e o restante você vai transformar em pausa. Ou seja, ela é de fato transformada numa colcheia. A execução fica rápida. É usado sempre para semínima e figuras de menor valor. O sinal é escrito sempre na cabeça da nota, né? Sempre acima da nota.
exceto quando ela vem em duas vozes. No caso, intervalos harmônicos, por exemplo, seriam os contrapontos. Tenuto, também chamado de sustenuto. O tenuto é representado por uma linha escrita sobre a cabeça da nota ou acorde, né? E significa, como articulação, é uma articulação de duração. Indica manter o som por seu tempo, por seu valor completo. Como articulação de força, indica aplicar uma ligeira acentuação à nota. Você vai ver que ela diz para você como aquela nota tem que ser executada. É usado em qualquer tipo de figura. O terceiro sinal, estacatíssimo. Esse aqui seria um triângulozinho, né? Está aqui o sinal dele. E ele pede para que você toque a nota o mais curto possível, né? Representado por um triângulo ao contrário, implica em tocar a nota o mais brevemente possível. A semínima, por exemplo, você vai dar aquele toque, o restante é transformado em pausa. E aqui ela vai dizer que ele é usado sempre nas semínimas, tá? Ou em figuras de menor valor. É sempre escrito acima das notas, exceto quando escrito em duas vozes, né? No caso dos contratempos. Vocês devem estar vendo aqui, né? Eu estou nesse trecho aqui, tá? O quarto seria o acento. Cuidado para não confundir ele com o crescendo. Aliás, aqui é o diminuendo, né? Ele vai diminuindo. Cuidado para não confundir com o sinal de dinâmica. Executar a nota com mais força que o tenuto, acentuada, né? É o sinal escrito sobre ou sob a cabeça da nota, fora da pauta de preferência. Lembrando que esses sinais, o ideal é que você veja isso sendo feito na prática, tá? Mas é importante que aqui na apostila você leia, né, e conheça qual efeito ele deve causar na nota, tá? Se é um efeito na acentuação ou na intensidade da nota, que geralmente nessas propriedades onde a articulação vai agir mais, né? Marcato, você tem aqui um triângulozinho, parece um telhado de uma casa. Executar a nota ainda com mais força do que o acento. Escrever o marcato fora da pauta, de preferência na parte superior. Então ele vai ser escrito aí desse jeito, como você está vendo aí em cima das notas. O número 6, esforzando. Geralmente ele é indicado, né, por essas siglas. No finalzinho eu tenho algo a dizer sobre esses sinais de articulação, né, além do porquê, né, para que ele serve. São sinais que significam o mesmo que o acento e marcato em dinâmicas específicas, né, são escritos sobre a pauta, exceto quando há duas vozes. Então eles geralmente são escritos assim, ó, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui aparece bastante, tá? Então lembre-se de repassar os conceitos e memorizar o que é que cada um faz, tá? Nas aulas práticas, à medida que eles forem aparecendo, a gente vai dando exemplo, né, para que você veja como eles devem ser executados. E uma nota aqui no final, né, com o FP, que indica tocar forte aquela nota ou acorde e imediatamente tocar suave as notas subsequentes. E o F/P, né, tem um tracinho aqui no meio, indica tocar o trecho forte na primeira vez e piano na repetição. Interessante. Geralmente esse trecho aqui ele vai ser repetido. Então na primeira vez tocar forte, na segunda vez tocar mais suave. Os conceitos importantes, né? A articulação é a forma de emitir e atacar os sons. Eu acho que esse aqui é o ponto principal, tá? Do nosso capítulo. Entender que articulação é o nome que nós damos à forma como nós tocamos, como nós produzimos os sons. Quando eu vejo esses conceitos, eu gosto de dar uma olhadinha nos outros autores. E como sempre, eu acho que não custa nada chamar Oswaldo Lacerda aqui para ele nos dar uma ajuda, né? E ele vai dizer o seguinte, deixa eu sair do meio aqui, fazer uma mágica para não ficar na frente. E ele vai dizer o seguinte: as notas podem ser emitidas, ligadas, não muito ligadas, destacadas e etc. Veja que ele está falando sobre a forma como tocar. A essas diferentes maneiras de se emitirem as notas se dá o nome de articulações. São as seguintes:
Legato, não legato, staccato, portato. Aqui ele mostra outros, né? Além daqueles que a gente já estudou. O que é que eu tenho a dizer sobre esse assunto, sobre os sinais de articulação para tecladistas? Geralmente tecladistas, principalmente os iniciantes, o pessoal que está começando a tocar, não leva muito em conta esses sinais. Vê a partitura com sinais de articulação e dinâmica e costumam o quê? Desdenhar desses sinais, acabam não fazendo. Inclusive, eu passei muito tempo fazendo isso, né? Como os instrumentos que eu possuía não tinham uma sensibilidade tão legal, eu não tinha pedal de sustain também, então eu acaba não dando muito valor a isso, né? Então, veja só, a dinâmica da música, ela fica um pouco prejudicada porque você não toca da forma como o compositor escreveu, né? Veja só, uma frase musical, ela não é formada apenas por notas e ritmo, né? Mas também pela forma como essas notas vão ser tocadas. Mas é fato que a essa altura, agora no começo, né, a gente ainda pode considerar um começo, articulação realmente é algo que um tecladista não vai levar muito em conta. Então, geralmente a gente abre uma partitura e toca do jeito que a gente acha que está certo, né? Levando em conta duração, altura, né, o ritmo correto, mas a gente nunca observa o quê? A forma como as notas são tocadas, né? E isso pode prejudicar um pouco a interpretação da partitura. Então, conselho: quando você se deparar com uma partitura que traga sinais de articulação, sinaizinhos diferentes em cima das notas, com certeza se tratam de sinais de dinâmica, de articulação. O ideal é que você procure saber o que é que aquele sinal significa e como ele deve ser executado, né? E isso transforma a execução da música, a música fica mais bonita, com certeza, né? São ornamentos, são formas de você fazer a música brilhar mais um pouco, ou pelo menos dizer o que ela está querendo dizer com uma forma mais emotiva, de forma mais emotiva, tá? E o compositor é a pessoa que melhor faz isso, né? Ele cria a emoção, ele diz qual é a emoção que você tem que fazer e ele articula lá, ele coloca o sinalzinho para que você faça conforme está escrito. Pois bem, essa lição vai ficando por aqui, tá? Falamos sobre articulação. Eu acredito que seria interessante você ler mais sobre o assunto, para não ficar apenas com esses conceitos. Existem na internet muitos sites, existem também outros vídeos falando até na prática, né? Mas a minha proposta aqui de fato é apresentar a você o conceito e alguns sinais, né? Complementando isso na sala de aula, tá ok? Meu nome é professor Elvis Chaves, eu sou o seu professor de música. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, tá? Não se esqueça de fazer a inscrição no canal caso você não seja inscrito. E eu desejo paz e graça. Até o próximo vídeo. Bons estudos.